pão da vida. Jesus, Jesus, Jesus é a água viva. Jesus, Jesus, Jesus é o pão da vida. Jesus, Jesus, Jesus é a água viva. Ele é minha cota, Ele me cura, Ele me cuida. Jesus é o pão da vida. Ele é minha cota, Ele me cura, Ele me cuida. Jesus é a água viva. Jesus, Jesus, Jesus é o pão da vida. Jesus, Jesus, Jesus é a água viva. Jesus, Jesus, Jesus é o pão da vida. Jesus, Jesus, Jesus é a água viva. Jesus é o pão da vida. Jesus, Jesus, Jesus é a água viva. Jesus, Jesus, Jesus é o pão da vida. Jesus, Jesus, Jesus é a água viva. Amo a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que foi achado digno de tomar o livro nas mãos daquele que estava assentado sobre o trono. Queremos agradecer a Deus pela vida e assim como esta oportunidade que nos é dada para podermos alimentar as nossas almas, alimentar-se pela palavra de Deus, como foi dito que o homem não só viverá por pão, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, é um grande privilégio, é um momento ímpar quando alguém se assenta para se alimentar da palavra de Deus, porque sabemos que não é simplesmente alimento, mas é precisamente o pão da vida. Faz-me lembrar dos dois cães que o irmão Branham fez menção uma vez ou várias vezes, a respeito desta pessoa que estava conversando com ele, e a pessoa dizia que nele existem dois cães que estão sempre disputando, lutando, e o irmão Branham quis saber qual dele entre esses dois cães. Parece, se a memória não me falha, falou-se de um cão branco ou outro cão preto, uma coisa dessa. E ele acabou dizendo que esses dois cães estão sempre lutando dentro dele. E o profeta queria saber qual deles que estava
como que tomando vantagem ou vencendo. E este homem acabou dizendo que depende qual dos cães que você alimenta mais. Só quando se alimentasse cão preto, vencia o cão branco. Se alimentasse muito o cão branco, vencia o cão preto. Assim sucessivamente. Isso acaba nos dar uma grande lição da importância de termos que nos alimentar da palavra de Deus. Porque se você alimenta mais a sua carne, certamente a carne poderá subjugar o sentido espiritual da sua vida. Todavia, se você alimentar a sua alma, alimentar-se da palavra continuamente, orando sem cessar, como dizem as Escrituras, na medida em que você vai alimentando o seu espírito, a sua vida espiritual, essa mesma sua vida espiritual terá poder para subjugar os desejos da carne. Quer dizer que as paixões, ou digamos, os desejos carnais, as demandas que a carne vai, as exigências que a carne vai querendo, se a alma está bem alimentada pela palavra de Deus, poderá subjugar esses desejos. Talvez poderia se dizer que para aquelas pessoas que dizem, eu tenho tido problema de maus sonhos, ora sonho com isto, sonho com aquilo, ora sonha com mulheres ou homens. Talvez a saída seria essa, é só alimentar o seu estado espiritual, alimentar a sua alma, alimentar mais a sua alma. Porque a verdade é de que você não espera, talvez, tendo um bom sono ou bons sonhos, enquanto que você se alimentou bem fisicamente, e quando chegou o tempo de dormir, nem teve tempo sequer, digamos, de fazer uma oração que lhe leva pelo menos até os lugares celestiais, onde você sente-se bem, o Espírito de Deus ao seu redor, e você espera que talvez tenha bons sonhos. Pode não funcionar, porque você alimentou muito a sua carne. Portanto, quando se alimenta desta maneira, tem que procurar um tempo de ter que alimentar também a sua alma. Chegou-se aquele momento em que você vai descansar. É só uma questão de ter que procurar uma maneira de como talvez ler algumas escrituras, e talvez faz ou canta algumas canções. Depois você já está no espírito, faz a sua oração, e depois de orar pode se deitar meditando a respeito daquilo que você estava a ler, aquilo que você estava expondo diante de Deus como uma oração, e você vai dormir precisamente neste estado espiritual, e eu lhe garanto que você vai ter bons sonhos, porque alimentou-se bem no sentido espiritual. É um grande privilégio quando uma alma se assenta para comer do corpo de Cristo e beber do seu sangue. Portanto, vamos continuar nos alimentando para que tenhamos graça suficiente de subjugar os desejos da carne. Eu quero acreditar que cada um de vocês se encontra bem de saúde. Nós também estamos bem, e pedimos as vossas orações que não se esqueçam
de nós, para que o Senhor nos dê tudo que é necessário para continuarmos com este programa até que o Senhor talvez nos dê mais uma oportunidade para termos que voltar para fazermos os cultos. Eu estou certo que todo mundo está ciente de que este programa é precisamente para aqueles irmãos, principalmente neste momento em que os cultos foram interditos e os templos estão fechados. Este é um meio, um caminho pela qual Deus tem colocado em nossa frente para manter as nossas almas ainda ajustadas com Deus. Esta noite gostaria de procurar uma maneira de como terminar com este pensamento. Como devem saber que estamos a falar a respeito da redenção e estamos a ver o próprio livro da redenção. E queria ver se posso ler aqui uma escritura antes de fazermos o nosso comentário. E estamos a ler no livro do Apocalipse 1, a partir do versículo Apocalipse 5, a partir do versículo 1. Sem dizer que talvez é uma escritura que já estamos a usar por um bom tempo, gostaria de ter que saltar para o capítulo 6 do mesmo livro. Aqui o Cordeiro já tomou o livro e o livro já está nas suas mãos. E ele já está abrindo este livro que ele acabou tomando nas mãos daquele que estava sentado sobre o trono. Portanto, o capítulo 6 é a abertura deste livro que havia sido tomado por Cordeiro. E lendo aqui a partir do versículo, e uma coisa que o profeta sempre, digamos, que o profeta acabou nos mostrando quando o Cordeiro tomou o livro, e houve uma mudança ali, porque João viu o Cordeiro e depois se anunciou que o leão da tribo de Judá. Houve uma mudança, como todos nós, os crentes da mensagem, devem saber, que houve uma mudança do Cordeiro para o leão, porque o tempo de intercessão havia cessado e ele já era o leão da tribo de Judá, que é o rei. O juízo estava prestes a começar. Só vou ler no Apocalipse 6. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vem. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui havia sido aberto um dos selos pelo Cordeiro. E quando ele abre, João olha, e ele viu este mistério de um cavalo branco, e o seu cavaleiro com o arco, e ele não tinha nenhuma seta sequer. Isto ainda continuava sendo um mistério. Aqui estamos a ver precisamente a abertura, não a revelação. Portanto, esta noite gostaria de fazer alguns comentários e queremos ver se podemos terminar com este pensamento. E como dizíamos, que sempre que a gente começamos um pensamento, dificilmente a gente podemos assim chegar a um ponto de dizer que já esgotamos, já terminamos. Parece ser infinito, interminável.
Portanto, de uma ou de outra maneira, temos que terminar. Talvez uma pequena oração. Ó Pai Celestial, chegado a esta hora, este tempo, Senhor, como já anunciamos, queremos, Senhor, te agradecer por todas as revelações que o Senhor nos deu durante este pensamento. E aqui está o momento do desfecho. Permita, Senhor, que possa clarear o nosso entendimento cada vez mais, na medida em que vamos trazer algumas citações. Senhor, estamos diante da tua face, como acabamos de nos referir, dizendo que o homem não só viverá por pão, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. Que possamos, ó Pai, aprender uma lição para alimentar as nossas almas, Senhor, para que sejam bem alimentadas até ultrapassar a carne, para que tenham poder para subjugar as demandas que a carne às vezes levanta. Senhor, santifique-nos, purifique-nos, ó Pai, para a obra que está em nossa frente. Perdoa os nossos pecados, toda a insuficiência humana. Lava-nos, ó Pai, com aquele sangue que jamais perderá o seu poder, até que toda igreja, todos os nomes que encostam no livro da vida, tenham salvo para nunca mais pecar. Sê conosco, Senhor, cura os enfermos, salva os não salvos, ressuscita glória para o teu grande e maravilhoso nome. Te peço, Pai, por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece conosco e termine conosco para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Como dizia que esta noite vamos procurar uma maneira de como terminarmos com este pensamento. E certamente eu estou certo que foi uma grande bênção. Foi uma grande bênção também para mim, muita coisa que foi esclarecida. E talvez dizer que este livro, que é o livro da redenção, o livro da vida, selado por 7 selos, este livro que estava nas mãos daquele que estava sentado sobre o trono, é precisamente o mesmo livro que é aberto aqui no Apocalipse 6, onde acabamos de ler. E esses selos são abertos a partir do Apocalipse 6, 1 e até Apocalipse 8, 1, onde se abre o 7º selo depois de um longo período de tempo. A maioria dessas coisas é só a questão de ler, e como tudo já foi pregado pelo profeta. Portanto, esta noite queria talvez ler algumas citações e fazer alguns comentários a respeito deste assunto e terminarmos. Estamos certos que talvez na sexta-feira o Senhor poderá nos dar algo diferente, querendo o Senhor. Portanto, vamos começar aqui. E eu queria dizer que fiz vou tentar ver se posso ir ao encontro daquilo que eu prometi, para ver se posso prometi fazer um pequeno esclarecimento. Clarear um pouco. Prometi fazer um pequeno esclarecimento a respeito da criação, assim como
a respeito do dia em que Deus descansou. Eu tenho a certeza de que os crentes da mensagem estão como que bem informados. E a gente apanhamos um grande paralelo aqui de como Deus foi criando o mundo. Nós sabemos que no primeiro dia foi criado tudo aquilo que devia ser criado. E no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, se você estiver como que bem atento, vai descobrir que Deus sempre foi usando quase o mesmo canal que ele usou aqui nas 7 eras. Nós descobrimos que foi criando, talvez ter que ler como tudo foi feito aqui. Gostaria de aproveitar e ler Gênesis 2 aqui, a partir do versículo 1. A Bíblia diz: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Eu queria que você notasse aqui que Deus acabou a sua obra precisamente no 7º dia. E neste mesmo 7º dia, sim, obrigado. Neste mesmo 7º dia foi o dia em que ele acabou descansando. E somos ensinados que na medida em que o que Deus criou no primeiro dia, estamos a dizer que Deus se colocou em pé e começou a falar: haja, 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 haja. Aquilo que devia ser falado no primeiro dia. E Deus viu que era bom. Mas uma coisa aqui que queríamos talvez colocarmos em comparação com o que estamos a ver aqui, foi precisamente que tudo aquilo que Deus falou no primeiro dia não se manifestou no primeiro dia. O que Deus falou no segundo dia, o que Deus criou no segundo dia, não se manifestou no segundo dia. Todavia, tudo que foi falado ao longo desses dias, dos 6 dias, ou 6.000 anos, acabou se manifestando precisamente no 7º dia. E podemos aprender aqui, podemos fazer uma grande tipologia, porque nós também sabemos que tudo que Deus redimiu na primeira era, não se redimiu na totalidade, porque o livro ainda estava nas mãos daquele que estava sentado no trono. Tudo aquilo que ele redimiu no segundo dia, ele não reclamou. Tudo aquilo que foi redimido na terceira era, estamos a falar já de era comparativamente com os dias da criação. Dizia eu que o que Deus criou no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tudo aquilo não se manifestou nos seus respectivos dias da criação. Todavia se manifestou no 7º dia. Por isso a Bíblia diz aqui, havendo Deus acabado no dia 7º, quer dizer que Deus terminou a sua obra no 7º dia. Estamos a falar precisamente
da manifestação de tudo que ele vinha falando ao longo dos 6 dias. Quando Deus falou no primeiro dia, até o 6º dia, no 7º dia, quando ele estava como que descansar, foi precisamente quando tudo veio em plena vista. Tudo aquilo que ele vinha falando ao longo dos 6 dias acabou se manifestando. Apanhamos aqui um grande paralelo comparativamente com aquilo que ele foi fazendo precisamente nas 7 eras da igreja. O que Deus redimiu, o que o Redentor parente redimiu na primeira era, ele não reclamou. O que ele redimiu na segunda era, ele não reclamou. Todavia, ele reclamou tudo que ele havia redimido ao longo das eras, somente na 7ª era, que é a era que nós estamos a viver. Aquilo que eu estava a tentar explicar, eu não sei se isto aqui vai ser útil. Espero que venha a ser útil. Tenho aqui um bonito desenho. Infelizmente é um desenho um pouco antiquado. É um desenho antigo mesmo que eu pude fazer nos meus primeiros dias, nos meus primeiros dias, sim, parece que deve ser, como que é assim, ou deve ser assim, né? Sim, deve ser assim. É um desenho que eu acabei de mandar fazer nos meus primeiros dias, quando eu descobri que havia um tempo chamado 7 eras da igreja. Isso acabou me mencionando tanto, acabei pedir um fulano aí para que pudesse me fazer um quadro disto. É uma coisa antiquada, como acabei de me referir, está aproximando quase 40 anos de existência. Sim, eu estava a falar com os meus filhos ontem, a dizer que vocês todos são novos em relação a isto aqui. Eu mandei fazer quando ainda era jovem, nos anos 86 ou 80, entre 85 e 86. Com isto aqui, embora que eu tenha me mandado fazer isto, aquilo que eu estava a dizer que desta vez os selos foram como que revelados de uma outra maneira que eu não tinha assim compreendido. Embora que eu tinha um quadro desse comigo por esse tempo todo, mas não me parecia assim, não tinha sido assim clareado da maneira como se clareou desta vez. Porque, como eu dizia, que o arrebatamento acontece primeiro acontece precisamente aqui no 3º. Dizíamos que acontece aqui precisamente no 4º selo, não é? Porque o primeiro selo, que é este, acabou cobrindo 4 eras da igreja. Quer dizer que este animal que foi um leão, quando chamou a João para vir ver, um animal semelhante a uma cara de um leão é que chamou João, que nós todos sabemos que João representa a noiva. Por isso, João, no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu os céus abertos e ele acabou subindo. Por isso, o profeta diz que a noiva sobe no quarto capítulo de Apocalipse. Portanto, quando Deus enviou o espírito de leão
a unção de leão para vir redimir os eleitos das primeiras três eras. Só essas primeiras três eras, todas elas foram redimidas através desta unção, que foi a unção de um leão, que é um espírito de ensinamento, que foi se ensinando as pessoas para que não fossem enganadas por essa unção deste cavalo branco que foi enganando o mundo. Todavia, para Cristo redimir os seus eleitos, tinha que enviar o espírito de leão. Foi ensinando para que as pessoas pudessem ter graça de como discernir entre o bem e o errado naqueles dias. E dali temos a abertura já do segundo selo, que foi precisamente aquele tempo quando o inimigo acabou deixando o cavalo branco e tomou o cavalo vermelho e tomou a espada, em suas mãos e começou a matar. Para Deus ajudar o crente a ter graça de encarar os leões como eram alimentados, aos leões matados, crucificados, assados, cerados, para que Deus pudesse redimir o seu povo, para que o povo de Deus não voltasse para trás, tivesse graça suficiente para encarar a tentação daquele momento, tinha que se derramar o espírito de bezerro, que é um espírito que é uma unção de sacrifício. E os irmãos se sacrificaram, se entregaram para ser alimentados aos leões, para serem mortos. Meu Deus, porque eles, a graça que eles tinham, era a graça desta unção de um bezerro que podia se sacrificar. Que tudo isso aqui, todas essas unções, nós vamos descobrir que é precisamente, faz parte dele. É Cristo, porque o leão da tribo de Judá é ele. E também este bezerro, nós lembramos do bezerro vermelho que devia se sacrificar, ser sacrificado no tempo de Israel. E dali, quando o inimigo deixou o cavalo amarelo, porque sentiu que havia, quando deixou o cavalo vermelho, porque ele sentiu que havia subjugado a todo mundo e tomou a balança para começar a vender indulgência. É quando se levantou também o Lutero e começou a juizar como pessoa. Que será que mesmo pagar dinheiro pode perdoar os pecados? É quando ele começou a declarar dizendo que o justo viverá pela fé. Só Deus, para redimir os eleitos dessas duas eras, ele tinha que derramar um espírito de homem para combater este cavalo preto que vendia indulgência, e onde as pessoas podiam pagar dinheiro e a Igreja Católica podia. Foi o tempo em que o catolicismo adquiriu as riquezas do mundo, vendendo indulgência a favor de pessoas que tinham morrido. Podia-se comprar o seu perdão, podia-se comprar até os pecados que ainda não foram feitos. Um podia dizer que quero fazer isto e aquilo, e depois ia pagar dinheiro e ia dado alguns papéis que autorizava a fazer tudo, porque a igreja já lhe perdoou. Portanto, os dois homens tinham que combater isso. E mais tarde descobrimos de novo que nesta era que nós estamos a viver, que é precisamente no quarto selo, é aqui no quarto selo onde Deus derrama o espírito de águia.
espírito de águia, nós todos sabemos o que é uma águia, qual é o poder da visão que a águia tem. É um animal, todos esses animais aqui são terrenos esses. O leão, o bezerro, o homem, todavia, quando a gente chega aqui na águia é precisamente um animal celestial, que representa também Deus, que é precisamente o Espírito de Deus revelando, foi no tempo em que ele nos enviou o profeta da era, irmão Branham, para agora revelar tudo o que aconteceu ao longo das eras. E o Cordeiro desceu em 1963 com estamos a falar já de Apocalipse 10, a partir do versículo 1 até 7. Desce já com o livrinho aberto e revela agora para o mensageiro da era. E ele começa já a nos contar tudo isso, nos pregar tudo isso que não sabíamos. Portanto, e descobrimos uma coisa muito bonita quando o irmão Branham dizia que esses animais sempre, estamos a falar de leão, estamos a falar de benzeiro, estamos a falar do homem, estamos a falar da águia. Esses animais sempre apareceram ao longo das eras, ao longo do tempo da história da humanidade, onde Deus estava operando. Onde nos aparece em primeiro lugar foi precisamente no tempo de Israel, quando Deus estava tratando-se com Israel. Uma bonita tipologia aqui que nós podemos usar. A gente descobrimos que nos dias de Israel, sendo 12 tribos, eles quando acampavam, tinham que acampar em 4 tribos, 4 tribos. Em 3 tribos, melhor dizendo. Eles acampavam em 3 tribos, dizendo que estamos a dizer que 12 dividido por 3, apanhamos 4. E esses 4 são precisamente, tinha a ver com esses animais que Deus ia usando de novo para redimir o gentio. Havia um acampamento onde tinha uma bandeira de leão. Sim, onde se encontrava Judá, se a memória não falha, não tive assim tempo de ter que rever. E havia também um acampamento onde a bandeira daquele acampamento tinha uma cabeça de um bezerro. Havia também um acampamento, sim, onde se apanhava uma bandeira que tinha uma cabeça de um homem. E havia também um acampamento onde a águia era a bandeira. Ao longo daquele tempo que Deus estava trabalhando com Israel para lhes redimir, ele usou de novo esses animais. Podemos até levar isto aqui precisamente para o Novo Testamento. Nós sabemos que Mateus representa o leão, Marcos representa o bezerro, e Lucas, o doutor, representa o homem, e depois João, o profeta, representa a águia. Deus foi usando esses animais todos ao longo do período em que ele estava a redimir os eleitos que se encontravam no livro da vida do Cordeiro. Eu tenho a certeza de que está claro. E vão me desculpar por trazer uma coisa talvez que não foi traduzida, mas é uma coisa antiga que talvez mandei fazer no tempo em que estava no meio de pessoas que se expressam através da língua inglesa. Eu tenho a certeza que tenha clareado uma coisa aqui.
E o que estava a tentar, talvez, dizer é de que tudo aquilo, uma bonita coisa, talvez, que dá para colocar aqui, é precisamente nós descobrimos que ao longo, a partir do tempo em que o nosso pai Adão perdeu o livro da vida, Deus foi começando a redimir os eleitos por 6.000 anos, redimindo. Mas o resto de tudo aquilo que foi redimido só poderá se manifestar nesta sétima era, ou neste 7.000 anos que estamos entrando nele. E descobrimos também aqui que as eras, como acabei de fazer essa comparação, de que Deus foi trabalhando, mas tudo aquilo que ele estava a criar acabou se manifestando precisamente no 7º dia. Só tudo aquilo que Deus foi redimindo ao longo das eras dos gentios só poderá ser manifesto na era que nós estamos a viver, que é precisamente o dia em que ele se levanta para ir reclamar o livro e depois possuir a propriedade que ele vinha redimindo ao longo das eras. Que o Senhor lhes abençoe. Quero acreditar que está claro. Quero ver se posso ler aqui algumas citações aqui para ainda ter que clarear alguma dessas coisas que eu acabei de me referir. Vou ler no primeiro selo. Vou ler aqui no primeiro selo. Estou a começar precisamente no parágrafo 26 do primeiro selo. Assim, é muita coisa que talvez não dá para a gente ter que ler tudo, mas é um material que você pode adquirir. Os selos já existem em português e só você pode adquirir. E ele diz aqui no parágrafo 26, ele diz: ontem à noite, para aprofundar só mais um pouquinho, nós descobrimos que quando João olhou e viu aquele livro que ainda estava nas mãos do dono original, que é Deus, você recorda como ele foi perdido? Este livro recorda como foi perdido? Ele diz: através de Adão, ele perdeu o livro da vida pelo conhecimento de Satanás. Quando o nosso pai quis se entregar ao conhecimento que o diabo estava oferecendo, aquilo aí acabou lhe fazendo com que perdesse o livro da vida. E muitas das vezes, talvez podíamos aprender uma lição. Vamos dizer que você é um jovem, está ali, teve talvez graça de não se contaminar, ou talvez você acabou crescendo num ambiente favorável. Os pais temente a Deus, os pais que te ensinaram para temer o Senhor, para conhecer o Senhor, os pais que te ensinaram, digamos, para reverenciar as coisas de Deus, para ler, para orar, para ir aos cultos. Na medida em que você vai crescendo, você vai deparar-se com muita coisa que vai tentar lhe desviar daquilo que é bom, que você aprendeu, digamos, dos seus pais. Estamos precisamente falando daqueles que talvez tenham pais
que são crentes da mensagem. Alguém foi nascido com uma família crente da mensagem. E muitas das vezes apanhamos esses mesmos, acabam caindo em coisas que talvez não havia assim motivo de ter que cair, porque achou graça de ter parentes temente a Deus, que lhe ensinaram, que lhe que lhe ensinou, que lhe trouxe no caminho correto do Senhor. Além do jovem continuar, ou da jovem continuar humilde e obedecer o que os parentes tentam ensinar. Porque dizer a verdade, o que você deve saber, você jovem, é saber que parentes temente a Deus nunca vão tentar lhe desviar de coisa correta. Se você lhes ouve a dizer que isto aqui não é correto, é porque realmente não é correto. Eu tenho dado sempre, acho que o profeta já deu esse exemplo. É como, vamos dizer, é como uma criança que acaba aprendendo por ser ensinado, do que aprender através da experiência amarga. Vamos dizer que uma criança, os pais dizem, isto aqui chama-se fogo, não se pega porque pode lhe queimar. E aquela criança vai aprender só por ter sido ensinado que isto aqui é fogo, não se pega. Todavia, há outras crianças que não aprendem por serem ensinadas, querem provar por si própria. É quando já num certo dia, quando os pais não estão presentes, depois de terem ensinado que fogo queima, e você estende a sua mão e tenta pegar fogo. E a partir daquele dia você vai aprender de uma maneira muito dura, que você nunca vai esquecer e vai sair ali com uma cicatriz. Todavia, havia uma maneira pela qual você aprender sem ter que ter cicatriz. É o que deve fazer se você achou graça de ter um parente querente da mensagem. É agradecer a Deus e obedecer tudo que eles vão lhe ensinar. Porque, dizer a verdade, eles nunca vão tentar lhe ensinar para fazer coisas incorretas. Tudo aquilo que eles dizem que isto aqui nos faz é porque eles sabem. E às vezes pode até ser uma questão de que eles próprios passaram através daquela situação e aprenderam uma lição amarga. E já estão a tentar, talvez, lhe advertir para que não aprenda através dessa mesma amargura. É quase a mesma coisa quando o seu pastor nunca vai lutar para tentar lhe afastar de qualquer coisa que é boa. E eu desejo de um pastor verdadeiro ver os seus filhos espirituais num estado saudável, digamos, com tudo talvez que eles podem precisar. E você tem que ter a certeza de que tudo aquilo que o pastor tenta pregar e dizer que não faz isso, é porque ele sabe que não vai lhe beneficiar, não é uma coisa boa. Talvez até ele já passou por aquilo e ele saiu com cicatrizes. E ele está tentando lhe advertir que o meu filho não passa através deste caminho. E eu uma vez passei por este caminho, todavia saí com muitas cicatrizes ao meu redor. Talvez diríamos que é exatamente o que estamos a ver aqui. O nosso pai Adão, ele tinha, vamos dizer, ele, como filho de Deus, ele tinha toda a oportunidade de viver comendo somente da árvore da vida, sem ter que se mexer com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas muitas das vezes as pessoas
aquilo que as pessoas são proibidas, faz-se um esforço de tentar descobrir o que há mesmo. Por que estão me proibir? Eu quero ver. Ao ver, acaba a ser pego naquilo. Ao ver, estende a sua mão para pegar, às vezes alguma dessas coisas tem cola. Você pegou, já não consegue sair dali, até ser ultimado, ser morto. Mas quando as pessoas estavam a dizer que não coloque a sua mão nisto aqui, não estava a ouvir, devia ser suficiente para você não se mexer com aquilo. Está a ver? Ele perdeu o livro da vida pelo conhecimento de Satanás. E perdeu sua herança, perdeu tudo. Ele acabou perdendo tudo. Imagine, vamos dizer que é um jovem, você cresceu nas mãos de uma família temente a Deus. Família que conhece o profeta, que conhece a era, que conhece, que vão lhe falar a respeito do arrebatamento. E você vai na escola, vai se associar com amigos que vão tentar já lhe ensinar, amigos ou amigas. Você nunca foi ensinado essa questão de ter namorados, namoradas lá fora. Mas por causa de amigos e amigas da escola ou colega do serviço, você acaba ser induzido. Logo que você depara-se com alguém que está a tentar lhe ensinar algo que o seu pastor não lhe ensinou, algo que os seus pais não lhe ensinaram, tenha esta revelação de que você deparou-se com o diabo. Ele quer que você tenha, caia, perca, talvez o favor que você tinha com seus pais, estima que os pais tinham a seu respeito, porque todos os pais desejam o melhor para seus filhos. Portanto, não há maneira como o pai ter que tentar lhe afastar de qualquer coisa boa. E você vai apanhar um colega de serviço da escola e você vai confiar a este. Há de acabar perdendo coisas que você nunca vai conseguir reaver na vida. Vocês sabem o que estou a tentar dizer. Você, menina, menino, vai perder aquilo que Deus lhe confiou como mulher, aquelas virtudes. E uma vez perdidas, aquelas virtudes, pode ser perdoado, mas não pode ser justificado. Portanto, tenha toda a certeza de que se você vai receber alguma coisa, receba precisamente via púlpito, via o seu pastor, via os seus parentes que temente a Deus, porque nunca vão lhe induzir para o erro se são parentes temente a Deus. Meu Deus, eu tenho a certeza de que estamos a aprender. Deixa ver se posso ainda continuar a citar. Acabou me fugindo aqui a minha citação. Mas é exatamente isso que estamos a tentar a dizer. Ainda estava a ler precisamente no primeiro celo. Perdeu sua herança, perdeu tudo, e não havia maneira para a redenção. Então Deus, na semelhança do homem, desceu e se tornou um redentor para nós. Está a ver o que custou? E realmente custa muito para alinhar um pecado. Quando alguém peca, para você ter que vir e dizer que pastor, eu fiz isto, eu fiz aquilo e aquilo mais. O preço de endireitar um pecado é muito caro. Eu lembro uma vez, estava a trabalhar para um ricão aí. O ricão, cheguei um pouco atrasado e o ricão procurou saber que oração eu acabei diminuindo alguns minutos. Eu disse que são tantas.
para eu não se mostrar que cheguei atrasado no serviço. Depois de eu ter começado a trabalhar, aquilo começou a me comer no coração. Vamos dizer que eu disse que não, é 11:45, enquanto que 12 haviam dado. Só comecei a trabalhar, aquilo começou a me roer o coração, de tal modo que tinha que voltar de novo, procurar aquele patrão, patroa, para lhe dizer que quando me perguntaste as horas eu acabei mentindo. E aquilo aí mexeu-se comigo para ter que voltar e acertar aquilo. Só alguma dessas coisas, quando é para acertar um erro, meu Deus, quando a humanidade cometeu este erro terrível, quando o nosso pai Adão cometeu este erro terrível, tinha que se acertar, tinha que se endireitar, tinha que se restaurar a posição original do homem. Veja como isso custou, como que mexeu-se com toda a criação, mexeu-se com Deus, até que Deus teve que morrer. Aquele que não conhecia o que é a morte tinha que revestir-se de um corpo humano para poder endireitar e acertar o que havia sido destruído pelo pecado. Portanto, é deixar as coisas caminhar como devem caminhar. Se tudo está em ordem, em casa, há paz. Não aceita nada que vai desnortear, abalar aquela casa. Quando numa igreja as coisas estão indo bem, deixa as coisas caminhar bem, não tenta colocar uma pedra de tropeço, porque o preço vai ser muito para ter que se colocar tudo em ordem. Meu Deus, Deus tinha que se descer e tornar um redentor para nos redimir. E João começou a chorar. Ele sabia que tudo aquilo, então não havia nenhuma chance para a redenção. Tudo havia falhado. João se voltou e ele viu um cordeiro saindo. Ele devia estar sangrando e cortado e ferido. Ele havia sido imolado e disse que um cordeiro que havia sido morto. E naturalmente ele continuava sangrando. Se você ferisse um cordeiro e o matasse da maneira que aquele cordeiro de todos os modos foi, ele foi retalhado aos pedaços, cortado aos pedaços em uma cruz, lanças no seu lado e cravos em suas mãos e pés, espinhos sobre a sua testa. Ele estava em uma condição terrível. E este cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado sobre o trono. Segurava o completo título de propriedade da redenção. E o cordeiro foi e tirou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono e tomou e abriu os selos e abriu o livro. Sim, é aqui onde estávamos a dizer. E ele, quando começa a abrir já para... quando ele abre, e eu queria talvez tentar colocar alguma coisa aqui. Os da primeira era e até terceira era, o selo foi aberto para eles. Este livro foi aberto para eles, mas não foi revelado. Acho que entende-se. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. E quando os selos estivessem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado. Porque isso acontece precisamente aonde? No terceiro, dizíamos, no quarto selo. Precisamente na sétima era.
porque o cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. Ele era um mediador entre isto. Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, sim, acho que estão a compreender essa linguagem que ele está a falar, está a dizer, está a usar aqui. Mas quando a verdadeira revelação, porque lá atrás já havia a revelação, porque o mistério, quando é revelado, ele não se expõe completamente, ainda permanecem alguns elementos espirituais ainda escondidos. Portanto, os da primeira era, e segunda e terceira, quando se abriu aquele selo que lhes capacitou para poder enfrentar o inimigo daquela era. E talvez tentar colocar uma coisa aqui. Quando se fala aqui de Israel, quando eles acampavam, tinham que acampar em 3 grupos, três tribos, que eram precisamente 4 acampamentos de 3 tribos. Você tinha que pertencer a uma certa tribo. Você não devia ficar neutro. Tinha que estar embaixo de uma certa tribo. E aqui, amado, podemos aprender uma grande lição da importância do mensageiro daquela era. Porque o mensageiro daquela era, ele é que recebe a unção que vem de Deus para ajudar os crentes daquela era para vencer as tentações daquela era. Já caímos nesta outra grande revelação. Não é de se admirar que os católicos não podem vencer as tentações desta era. Os da testemunhas não podem vencer as tentações desta era. A Assembleia de Deus não tem como vencer as tentações que estão fustigar a humanidade nesta era que nós estamos a viver. Seja lá quem for, desde que você não está embaixo da unção que Deus derramou nesta era para capacitar o crente para conseguir vencer as tentações desta era, você não tem maneira de como vencer. Eu posso aproveitar aqui e colocar um pouco da minha experiência. Eu lembro quando estava na Assembleia de Deus, meu Deus, não havia como vencer as tentações desta era, porque as tentações desta era só podem ser vencidas pela mensagem desta era. Isso está patente, irmão. Está claro. Porque nós deparamos aqui com esta situação. Hoje em dia, temos esta questão de 2 bestas, de Apocalipse 10. Deixa talvez tentar ler aqui. Meu Deus, acabei caindo nesta revelação. Aqui. Apocalipse 10, versículo 1. E vi outro anjo forte que descia do seu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. O seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Sim, está descendo Cristo. Essa visão que acabei de ler foi cumprida aqui em 1963. Ele desce com um pé sobre o mar, porque estava a sair uma besta, e sobre a terra, porque na terra também saía uma besta. Que nós sabemos que a primeira é o catolicismo e a segunda é o Concílio das Igrejas Mundiais. Agora, se você não conhece a mensagem, se você não conhece o mensageiro, como é que você poderá ter graça de vencer
essas duas bestas. Não há maneira. Não é de se admirar, irmãos, que tudo que precisamos para sermos arrebatados está somente nas mensagens e nas cassetes. Quer dizer que todos aqueles que não estão fazendo uso das mensagens, não estão fazendo uso das cassetes, não terão graça de vencer e ser qualificados para o arrebatamento. Não poderão ser arrebatados. Só Deus, querendo redimir o seu povo em cada era, ele tinha que enviar uma determinada unção. Nas primeiras 3 eras, ele derramou o espírito de leão que deu graça e a capacidade espiritual para o crente, para ele poder vencer. E eles venceram. E quando se chegou o momento em que o inimigo havia tomado uma espada e cavalgando um cavalo vermelho, matando, Deus tinha que enviar uma unção que foi a unção de bezerro. E o crente daquela era, recebendo aquela unção, deu-lhe a coragem suficiente para se entregar para poder morrer. Na era em que nós estamos a viver, irmãos, para você compreender os mistérios, as pessoas hoje estão como que bem desnorteadas. Quem diz que talvez vacina de coronavírus é o número 66, é o número do anticristo. Muita coisa que as pessoas acabam falando. Por quê? Porque as pessoas não receberam o Espírito que Deus enviou sobre o crente, que é o Espírito de uma águia que está sobre a igreja hoje em dia. Que é o único Espírito, é a única unção que pode lhe ajudar para compreender os mistérios de Deus na era em que nós estamos a viver, até outras eras passadas. Bendito seja o nome do Senhor. Só você não espera, não é de se admirar que você, quando vai nessas igrejas, vai apanhar mulheres de calças. Por quê? Porque não receberam o mensageiro que foi enviado para repreender e que mulher não pode pôr calça. Maquiagem, brincos, caras pintadas, bocas pintadas como semáforo, como se tivesse caras de lábios pintados de vermelho, como tivesse metido a sua boca numa bandeja de sangue. Tudo isso é por falta de não receber, é por não ter recebido o mensageiro. Não há nenhum erro grave para um adorador do que um erro de não receber, de não reconhecer a sua mensagem e o dia em que você está vivendo. E eu não gostaria de ter que colocar isso desta maneira, porque não tenho assim toda a certeza, mas creio que pode se enquadrar. Estamos a dizer que quando, vamos dizer que talvez onde acampava, vamos dizer onde acampava Israel, vamos dizer que onde acampava Israel, aquela raça aí com uma bandeira de Gad, que talvez um acampamento ali, 4 tribos, cada um era conhecido aqui de tribo X, tribo X, tribo X. E aparece alguém talvez de uma outra nação. Onde ele podia entrar? Onde ele podia se infiltrar? Se ele não tem parte naquele negócio, não é daquelas tribos que estão ali. Eu não sei se haverá alguém do outro lado. Porque Paulo vai levantar com seu povo. Ireneu vai levantar com seu povo. Cada mensageiro com seu povo. Eu não sei se vai levantar alguém que não teve nenhum mensageiro que entrará no céu. Só para vermos a importância da mensagem da hora em que você está a viver. Só para vermos a importância desta mensagem, irmãos. Não é de se admirar que
dizer o quê? Dizer que, irmão, pega-se bem, aperta a sua mão, pega bem esta mensagem, não largue. Não largue esta mensagem. Não seja enganado. Seja lá quem aparece e tenta justificar coisas. Como vi um outro chamado apóstolo a tentar invalidar tudo que o mensageiro tem nos pregado. Não seja levado por homem. Você vai ficar sem nenhum acampamento. Vai ficar fora do acampamento da mensagem da era. Vai ficar fora do acampamento da mensagem de Elias. Porque somente esses é que terão graça de vencer, porque receberam o mesmo Espírito que o mensageiro recebeu, o Espírito da águia que compreende todos os mistérios e conhece todos os perigos que esta era tem. E você não terá nenhuma saída. Não há saída para você se você não recebe a mensagem do dia em que você está vivendo, a mensagem do seu dia. Meu Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok, agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado. Porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. E ele era um mediador entre isto, mas quando a verdadeira revelação acontece, ok? À medida em que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário. Está de acordo com a palavra. Nós lemos isto ontem à noite. Sim, eu queria talvez tentar colocar alguma coisa, visto que é o último culto que estamos a falar sobre esses assuntos. Eu queria talvez ter que colocar alguma coisa aqui, que o profeta acaba mencionando. Acabei não arrumando comigo aqui as citações, mas você pode apanhar precisamente nesta mensagem o arrebatamento. Quando ele fala a respeito precisamente da descida do Senhor, aqui, deixa eu ver se posso apanhar aqui na Bíblia, assim. É uma escritura muito conhecida por todos nós, a maioria dos crentes da mensagem Tessalonicenses. Estou a ler acerca da ressurreição e vinda do Senhor, onde ele diz aqui, onde a Bíblia diz as seguintes palavras: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E descer com alarido é precisamente o Apocalipse 10, que é o cumprimento, que é a abertura dos céus. E o profeta diz que quando ele desce, como estamos a ler aqui, pode ser induzido para querer que já não há mais redenção. E já houveram muitos que acabaram sendo arrastados com essa versão de que o Cordeiro já saiu do trono, já não há redenção, o primeiro é o último eleito, já tem entrado. Todavia, quando o profeta fala a respeito do alarido, ele diz que Cristo faz essas três coisas na medida em que vai descendo. E ele, quando fala de alarido, ele diz que o pau é o pau da vida, indo primeiro para congregar os eleitos. Portanto, se ele desce, já saiu no trono. Aqui estamos num momento em que ele próprio ainda carrega consigo a misericórdia. Ele não pode levar o pau da vida para chamar os eleitos enquanto que o tempo da intercessão já terminou. O Senhor ainda está a chamar. Se é que ele ainda está a chamar, ainda há intercessão para aqueles que estão sendo chamados. Talvez poderia-se dizer que foi como que naquele período de tempo, quando a coluna de fogo
havia deixado o templo de Salomão no meio do cherubim e se tornou uma pessoa. E onde se encontrava o Senhor Jesus Cristo, havia misericórdia para aqueles que vinham procurando misericórdia. Mas onde é que não havia misericórdia? Era precisamente no templo. Porque aquele que estava no templo havia se tornado pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos aquela mulher que aproximou o Senhor para receber o perdão de pecado. Não foi no templo, porque no templo já não havia misericórdia. A misericórdia já estava em forma de pessoa. E hoje em dia a misericórdia está em forma da mensagem da hora. Ainda há misericórdia para os crentes da mensagem da hora. É verdade que já não há misericórdia para o mundo em geral. Eu dizia uma vez que estamos num momento em que realmente para o mundo já não há misericórdia. Eu vi uma vez ali, alguém estava a orar e tentar amaldiçoar o coronavírus, falar palavrões, e o presidente daquela nação estava aí ao redor e parecia que realmente o coronavírus foi amarrado. Todavia, porque a misericórdia já não se encontra no lugar da intercessão. Não há mais misericórdia para o mundo. Misericórdia somente se encontra embaixo da mensagem da hora. Porque a Bíblia diz que o adorador, uma vez purgado, ele já não tem a consciência ou desejo de pecar. Para você saber que realmente foi purgado, é quando o desejo de pecar ser tirado no seu coração. Ok, tenho que terminar, tenho que deixar desta maneira um pequeno barulho aqui, está a chover, onde estamos a fazer essa gravação. Portanto, Deus lhes abençoe ricamente e que possa lhes abençoar. Você jovem, não seja levado por coisas. Tudo que é bom que Deus quer lhe dar, há de vir através da mensagem. Deus lhes abençoe ricamente. Podemos inclinar as nossas cabeças. Ó Pai Santo, o Deus de toda a carne, encomendo cada um dos seus filhos nas tuas mãos. Possa lhe dar graça, não ser levado com tudo que Satanás pode lhes apresentar em sua frente. Concede isso, ó Pai, porque te peço em nome do Senhor Jesus Cristo para a tua glória. Amém.